Bom, boa tarde quem está aqui comigo. E aí, comentando, fazendo um preâmbulo aqui, poder abrir para quem puder falar, comentar um pouquinho. Mas, de fato, eu sou jornalista, me formei em 2007 e acho que compartilho do que muita gente também estava falando, fala nos comentários, eu acho que eu comentei isso em alguns vídeos. O quanto que a gente chega no momento que a gente fica assim, meio que angustiado e, sendo muito franco, a gente às vezes tem uma expertise, tem uma bagagem, tem insights, etc. Só que eu falei assim, cara, mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Qual é o sentido disso? Né? Então, acho que às vezes traz muito esse ponto mesmo, que acaba sendo bom. Acho que a gente vive muito. Eu estava agora há pouco numa outra pauta, com o Márcio Nagano, filmmaker aqui de Belém, e a gente estava conversando exatamente disso, do quanto que às vezes você tem uma proposta de emprego até melhor, mas que você acha que o que você está fazendo tem mais propósito, ou você está num que vem uma proposta que às vezes até paga um pouco menos, mas que te dá uma qualidade de vida, sobretudo de saúde mental. E esse é um dos pontos que eu acho que eu coloco no quarto módulo, não, minto, no módulo com a Vera, a gente comenta um pouquinho disso, o quanto que também tem dados, pesquisas sendo feitas, tem alguns dados que mostram que o jornalismo de soluções acaba contribuindo também nisso, para a saúde mental do jornalista, né, de quanto que, quando você começa a produzir pauta, imaginando o possível impacto que aquilo pode criar, e não só uma pauta para destruir a reputação de alguém, o que é legítimo em alguns casos, quando tem gente fazendo coisa errada mesmo, tem que ser feito, ou para atender algoritmo. Acho que esse que é o mais triste, né, numa redação, quando você tem uma tela lá com o que está bombando no assunto, aí você está com uma baita reportagem importante que não está alcançando a audiência, e o primeiro lugar é alguma coisa de nudez, o segundo de violência, o terceiro que alguém esteve na praia do Leblon tirando foto. Então, isso dá um certo desespero, né? Bom, eu vou abrir para vocês falarem. Antes, até para poder estimular e provocar a fala, eu vou trazer a pergunta a gente brinca da ação da editoria do filho da Ivete Sangalo, onde eu trabalhava, tinha a editoria da... Nossa, me fugiu o nome, aquela moça da faculdade que vestia rosa, ela foi para Casa dos Artistas, do SBT. É bem anos 2010, sei lá. Então, que até hoje ela, de vez em quando, aparece. Enfim. E a Dulce Maria Rodrigues, ela mandou uma pergunta lá no fórum, dizendo assim, prezado Daniel, gostaria de entender como garantir sustentabilidade ao longo do tempo de um meio digital que é dedicado ao jornalismo de soluções. Em um cenário repleto de conteúdo gratuito, quais estratégias podem ser adotadas para obter fontes de renda viáveis? Bom, aí é legal se vocês puderem colocar no chat também, se vocês trabalham ou não em algum veículo, qual ele, porque acho que aí ajuda também a calibrar um pouquinho. Mas um ponto muito claro é assim, você tem hoje um crescimento interessante de iniciativas de jornalismo independente, né? Você está vendo muita iniciativa ganhando seu espaço, que aí não tem uma pretensão de, eu vou ser um mega veículo tal, mas aí você conseguir pagar as contas e gerando o teu recurso e viver da tua iniciativa, tem muita coisa independente indo nessa linha, mas eu acho que os grandes veículos, e a Catarina colocou aqui do Povo, o Povo, para quem não conhece, acho que muita gente conhece, mas o Povo de fato é uma referência no Norte e Nordeste, acho que eu vi a Catarina fazendo assim, mas sem querer te colocar em saia justa, mas também é uma briga, um olhar muito forte na audiência, né, certamente, tem muita estratégia ali focada em geração de lead, de clique, etc., porque ele está nessa briga, é um veículo que está nessa briga, e está bem nessa briga, e o quanto que os grandes veículos também ficam muito de olho nisso. Aí tá, como é que você puxa, né, a sustentabilidade, ou seja, recurso. Aí eu acho que o Jornal de Soluções ele traz algumas grandes possibilidades aí. E aí sim, não é uma resposta pronta, não é uma fórmula pronta, até porque se fosse, eu estaria, enfim, eu estaria como aqueles consultores, né, que inclusive eu tenho um certo preconceito com o consultor, porque ele usa numa frase de 10 palavras, 3 em inglês, 4 conceitos, diz que tudo que estão fazendo está errado, e aí ele traz a solução que ninguém consegue implementar. Mas vamos lá. Então, mas eu acho que um ponto importante é que, ainda mais em grande redação, acho que o Povo tem bastante isso, quem está em redação. Existem dois setores que muitas vezes não dialogam, e quando dialogam dá problema, que é o setor comercial e o setor da redação, né?
Aí eu acho que o Jornal de Soluções ele pode trazer uma pegada interessante, desde que a redação entenda e tenha disposição para implementar, mas que o comercial também entenda e faça. Ou seja, lembra do filme, alguém tem que ceder. Então, os dois lados cedam um pouco. Tanto o comercial entenda que, poxa, finalmente, então, a redação topou fazer uma série especial mostrando algumas coisas positivas e aí eu consigo vender para algumas empresas. A redação daí ceder e topar fazer isso, mas também o comercial entender que não é matéria content branded, que vai ser só divulgação dos produtos de uma empresa e tal. E eu acho não, falar eu tenho certeza também é demais, mas a gente tem indicativos muito claros, e eu tenho experiência nessa área também, por ter atuado em agência, e por ter atuado em redação, e por ter atuado em governo, de que um patrocinador, sem ser o supermercado, tá? Mas um patrocinador de uma corporação maior, etc., que é geralmente de onde vêm os recursos para as grandes empresas de notícia também, elas não querem mais só um banner ou um anúncio ou uma matéria que fale a empresa tal é a sustentável e está fazendo tudo certo e que maravilha essa empresa. Eles querem temas. Então, eu pegar assim, educação, empacotar isso e falar assim, ó, nós vamos mostrar iniciativas que estão ajudando a responder o desafio do aprendizado na educação no Estado. E aí, claro, a empresa é patrocinadora e ela tem interesse em fazer isso porque ela quer dar visibilidade para isso, fomentar uma discussão, fomentar um incentivo, uma inspiração nessa área. Como você pode mostrar alguma iniciativa que é diretamente apoiada por essa empresa, mas também outras e os desafios, as limitações. Então, por isso que eu acho que quando muita gente ali no comentário fala isso também, né, que o Jogo de Soluções ele tem 4 pilares, mas acho que eu já fazia, por isso que a primeira pergunta do fórum, do curso foi isso. Você já fez e só não tinha esse nome? A gente acaba tendo esse sentimento muitas vezes. Só que quando você tem uma metodologia, você tem 4 pilares, e aí você fica. Agora mesmo eu estava produzindo uma matéria que eu, peraí, está faltando o terceiro pilar, está faltando o quarto. Acho que você percorre melhor e faz um caminho mais próximo, mais jornalístico mesmo, não é nem próximo, mais jornalístico mesmo. E aí o comercial entendendo isso, e às vezes o comercial quer ficar muito numa publicidade antiga, precisa também compreender esse outro momento, é uma luta mesmo, mas a redação também fala, não, peraí, eu não vou ficar só dando notícia ruim, acho que tem coisas legais para mostrar também. Então, acho que um ponto interessante é formatação de produtos e projetos em parceria com o comercial. Um outro ponto é que, mas aí não, será que dá audiência? Acho que tem matérias focadas nas instruções que dão boa audiência também. E uma aproximação maior que uma audiência não em número, mas em qualidade, em valor. E aí, o negócio todo vai ser empacotar isso bem para tocar. E quem é iniciativa independente, acho que se aproxima mais da tua audiência mais local, mais próxima, e principalmente para também a gente imaginar que, para quem está na questão de veículo independente, ou é jornalista freelancer, muitas chamadas agora de bolsas de reportagem, de prêmios, de editais, tal, geralmente eles já estão incluindo o componente soluções. Às vezes não usam jornalismo de soluções, mas falam assim, queremos mostrar o problema da educação, etc., mas também iniciativas que mostrem soluções, tal, tal. Então, para quem vive um pouco do independente, corre atrás de edital, de prêmio, de bolsa, é um caminho interessante para pensar como sustentabilidade. Busquei responder alguns pontos aqui. Bom, ok, Gabriela, não preocupa não, quem tiver sem conseguir ligar a câmera, outras pessoas também estão. Aí, Catalina, eu pedi para escrever aqui no chat. Tá aqui a Gabriela, da Rádio Jornal Pernambuco, bem-vinda. A Iana, que é estudante, fez estágio de assessoria de imprensa como vereador. Já tive aí também, boa sorte, ainda mais nesse ano. Bom, Catarina, vai preparando aí que eu vou te chamar então para falar, para tu contar um pouco como que é no Povo, você acha que faz sentido eu entrar aí, porque acho que é um veículo local, mas que dá para comentar um pouquinho bacana, ainda mais com essa estratégia de montar uma central de audiência. Conta um pouquinho disso, esse evergreen, que é, acho que é legal também essa experiência, mas vou comentar uma coisa aqui com a Iana e que para quem estiver assistindo depois também, quem trabalhar com política esse ano. Só um parênteses muito rápido. E tá vendo, começa a falar, falei para o Ricardo, não preparei nada, estava começando falando, e se bobear só eu ter que me programar para ser menos assim, mas vamos lá.
eu tive num evento de política, né? Eleições, aí bota o nome em inglês, né? Summit Eleições, não sei o quê. Então. Aí eu fui lá e eu fui chamado por conta da experiência que eu tive no passado com política, com Secretaria de Comunicação e etc. Aí chegou lá e falei, gente, ó, não vou falar nada aqui de minha experiência com política, com comunicação, não. Eu vou aplicar o jornalismo de soluções na comunicação política para as eleições. Expliquei o que é o jornalismo de soluções, e beleza. Um assessor de comunicação, para uma campanha agora, por exemplo, ele não vai fazer jornalismo de soluções, não é isso. Mas vocês já repararam que quem é de oposição nas campanhas só fala dos problemas da cidade. E as pessoas estão cansadas disso. Talvez uma estratégia seja, e aí, Ana, avalia você esteve em estágio, mas beleza, oferece para alguém. Mas eu acho que pode ser uma estratégia interessante, um candidato a vereador, candidato a prefeito, né, que a gente tem agora, ele identificar e conhecer iniciativas locais de associação de moradores, de bairro, de uma igreja, de não sei o quê, que já esteja fazendo algo, por exemplo, na questão do resíduo, do lixo, da segurança, etc., e ele trazer no programa dele, de governo e de televisão e de internet, fala assim, olha, estou aqui no lugar tal, eles fazem isso, isso e isso, o problema é esse daqui, aí veja só, o problema é este, eles estão dando resposta a esses números, eles fazem assim, e olha, isso aqui eu quero levar para outros lugares da cidade, eu quero levar isso para outros. E aí tu foca a tua campanha em soluções que acabam sendo propostas, né? Acho que é uma leitura interessante, sai do mais do mesmo. Você tem coisas assim, mas quando você, eu vou fazer um viaduto, eu vou fazer aquilo, fica muito abstrato. Quando você mostra isso aqui já está sendo feito, aquela comunidade, inclusive, vai ser uma apoiadora, porque ele vai falar, bom, se o cara vencer, ele vai me apoiar. E mais do que isso, vai dar visibilidade. Então, você já, de saída, você já sai com possível apoio de alguém. Acho que é uma coisa que pode ser interessante. Bom, Catarina, queria que você me contasse um pouquinho o que você já tinha tido contato com o Jovem Soluções e como que é no povo, você acha que dá para entrar nessa briga aí para telar? Fala um pouquinho. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Catarina. É... Assim, pessoalmente, eu já tinha tido contato muito superficial com o jornalismo de soluções, né? Assim, eu já tinha ouvido falar um pouco do conceito e tudo mais, mas eu acho que eu nunca tive... Enfim, né? Tipo, realmente o conteúdo aprofundado de como realizar, como aplicar, como estruturar uma reportagem que fosse realmente guiada pelas soluções e não só colocasse uma solução no meio do texto, porque às vezes eu sinto que a gente faz muito isso, né? A gente foca no problema, no problema, no problema, e no finalzinho do texto a gente coloca, tal coisa funciona desse jeito, dá para solucionar dessa maneira e tudo mais. E como a gente tem, assim, melhorado, eu acho que o povo sempre teve uma boa cobertura sobre clima, meio ambiente e tudo mais, né? Mas a gente tem tentado melhorar isso, tem feito treinamento sobre jornalismo climático no jornal e tal, que tem sido bem bacana. Tem começado a surgir mais isso de pensar jornalismo de soluções também, né? Trazer esses assuntos a partir do jornalismo de soluções. E aí, é isso, assim, né? Eu acho que dentro do povo isso sempre é muito aberto para fazer, até porque, por exemplo, eu sou repórter do Povo Mais, né? Que é a área, na verdade, de reportagens especiais. Então, é a área de streaming do Povo, portanto, é um portal de assinantes, digamos assim, né? E a gente está o tempo todo fazendo reportagem especial, então a gente consegue ter esse tempo para poder mudar um pouco a maneira que a gente faz a cobertura de algumas coisas, né? Mas ainda assim eu sinto que as outras editorias elas já estão tentando aplicar isso, melhorando isso, tentando olhar por esse viés. E eu acho que é principalmente o que a Maristela Crispim estava falando na entrevista que você fez com ela, né? E o que tu tens falado também em os módulos até agora, sobre como, principalmente para a gente que somos das regiões Norte e Nordeste, né? Olhar soluções também é uma maneira de desmitificar um pouco a quantidade de preconceitos e narrativas que existem em torno das nossas regiões, né? Então, eu acho que o povo ele tem feito isso há muito tempo. Enfim, são 90 e tantos anos de jornal já, né? E tem incontáveis cadernos especiais que fala sobre inovação e fala sobre soluções e tudo mais, que vem
do sertanejo, que vem de ONGs focadas na Caatinga, enfim, que vem do ponto de vista tecnológico e tudo mais. Então, eu acho que isso já tem sido feito intuitivamente, mas que a gente agora pode pegar e treinar para aprender a fazer de uma maneira mais estruturada, né? E aí eu acho que, assim, os nossos estagiários poderem aprender sobre isso, até os repórteres que têm mais anos de casa também, tá todo mundo muito atento a essas coisas, né? Inclusive, eu entrei no curso porque a nossa diretora de redação, que é a Ana Nadaf, né, junto com o Eric, indicou, ela mandou assim para todo mundo. Então, a gente está o tempo todo tentando olhar. Então, é um pouquinho isso. E sobre distribuição, assim, essa coisa de financiamento e tudo mais, a gente tem essa central de audiência, né? Foi criada ano passado, mais ou menos, e tem realmente dado muito retorno, assim, tem melhorado muito as visualizações. A gente já era muito bom nas redes sociais, né? Que tem a equipe de mídias e tudo mais, e isso meio que foi traduzido agora para a área de central mesmo. Então, eles são quem editam a capa do portal, eles são quem estão atentos a essas matérias de audiência mesmo, a distribuição delas, isso é toda essa equipe que faz, e são jornalistas de fato. E aí, nas outras questões, tem o Povo Mais, que também é para financiar o jornal, né? Porque é uma área de assinantes, então tem assinatura, e aí a reportagem especial entra como esse aumento, né, de valor do jornalismo, um pouco nesse sentido assim. E a gente também tem a área de conteúdo customizado, né? Que também são jornalistas que fazem, mas aí é uma editoria que não está dentro da redação, eles têm o seu próprio espaço, eles têm mais contato com o comercial, mas quem faz são jornalistas. Então, tem esses pontos que o jornal trabalha, né? Para tanto ter audiência, distribuição, reportagem aprofundada, mas também tentando financiar o jornal em si. Então, as nossas experiências são... É isso mesmo, acho que o Povo ele tem muita estratégia de geração de receita, né, e um diálogo, acho que o Povo ele é uma experiência que vale a pena ser mais mostrada, do quanto que tem um esforço muito forte ali em integração, né, entre redação, produtos, audiência, comercial, etc. Eu tive tive os últimos 2 anos no Liberal e muita gente do Povo esteve lá com a gente, né, o Rafael, que hoje está no Povo, enfim. Eu vou passar para a Aline, mas aí vou aproveitar o gancho aqui para ouvir um pouco mais vocês mesmos. A Letícia Pasqualino comentou assim: que massa, Catalina, sinto que por aqui há uma resistência. Fale mais sobre isso, igual aquele meme lá, Letícia, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, eu trabalho num veículo de comunicação que eu sinto mais assim tradicional, né? Então eu sinto que tem essa Trabalhamos com nomes. Estou brincando, não precisa falar não. Então eu sinto que há uma resistência, assim, não uma resistência, algo assim, não vamos fazer, mas é uma resistência mais velada, no sentido de que, isso não funciona, tipo, a gente, meio que, não com essas palavras, mas assim, meio que dizendo, a gente já faz isso aqui dessa forma há anos, e tem dado certo, abre aspas, fecha aspas, e por que a gente vai mudar? Né? Porque, e ao mesmo tempo eu compreendo esses profissionais, né? Porque eu me vejo muitas vezes também nesse papel, a gente que cobre o factual, é tudo tão intenso e tão corrido, e aí parece que todo mundo está nessa corrida para dar o máximo de informação possível no menor tempo possível, né? Então você espreme tudo que você tem de informação e de coisas acontecendo naquele dia dentro de uma programação, e muitas vezes você deixa de ter essas reflexões, né? Que eu acredito, achei muito massa, inclusive, Daniel. Eu tô um pouco atrasada, viu, gente, dos módulos. Então, assim, eu tô, tipo, tentando alcançar vocês. Mas eu achei muito massa um texto do Daniel, que eu acho que, eu não sei se é na introdução ou no primeiro módulo, que ele fala, jornalismo, explica, né, que alguém perguntou se jornalismo de soluções não era apenas jornalismo. E eu fiquei refletindo bastante, assim, sobre isso, levei até essa reflexão para a redação, porque é o que deveria ser, né? Mas a gente se vê realmente dentro disso, assim, e eu sinto essa resistência nesse sentido. Os meus colegas meio
que falando, não, como é que você quer pensar, a gente aplicar algo aqui na redação, se a gente está nessa correria louca todos os dias, tentando apurar o máximo de coisas, e são várias coisas acontecendo no mundo, na cidade, etc. E você quer trazer mais isso. Entendem o que eu estou falando? Mais alguém passando por essa situação? Pronto, eu vou passar para a Aline aqui, que fez uma... A Aline trabalha mais em assessoria de imprensa, de órgão socioambiental, é isso, Aline? Oi, boa tarde. Isso, eu trabalho mais em agência, mas eu também sou editora do blog da Teto, e aí eu tenho um papel diferente enfim, elaborar calendário, textos e decidir como que aquilo vai ser divulgado. Mas acho que a minha dúvida meio que serve para as duas coisas, porque eu sinto que a gente passa perto do jornalismo de soluções, mas não é aquela coisa dos 4 pilares que você comentou, né? Porque eu estou falando, é mais uma relações públicas mesmo, né? Então, como que a gente pode trazer isso, de repente, num blog, ou então entrando em contato com o jornalista, na assessoria também? Essa que era a minha dúvida. Você está sem áudio. Desfaça. Deixa eu pegar aqui. A Hélia pediu, escreveu aqui sobre o que ela não conseguiu entender, que a Priscila Pacheco falou do um veículo independente, que ela conseguiu entender. É o Monga Bay. Eu estou tentando, eu vou colocar aqui no chat agora, bom, na sequência que eu coloco, mas é Monga Bay. Monga Bay. É esse o site, que é um site que publica muita matéria também, de jornal de soluções, enfim, acaba sendo uma referência a essa área socioambiental. Aí, Aline, te respondendo, e para quem também atua em assessoria, eu fiz recentemente um treinamento com o pessoal do IDESAN, que atua bastante nessa linha, né, também, e eu achei bem interessante que, assim, foi um treinamento com a equipe de comunicação, mas com os porta-vozes, com toda a equipe técnica deles, em que elas puderam, primeiro, falar um pouco sobre o que a comunicação faz, e acho que esse tipo de treinamento ele é importante, até para que, às vezes, a gente é assessora, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E os caras mais técnicos, gestores, etc., não entendem exatamente o que a gente faz e acham que tudo é pauta e não entende quando aquilo não vira uma pauta, esquece do contexto, tal. Então, acho que são momentos importantes para você, peraí, olha, é assim que funciona, tal, é aqui que a gente consegue mais, etc. E aí eu apresentei para eles o que é o Jornal de Soluções, etc. Então, toda a fala deles, a mensagem, como é que chama? Fugindo a palavra. A mensagem-chave deles, quando eles forem dar entrevistas, etc., etc., eles vão tentar calibrar para estar sempre carregando o jornalismo soluções na fala deles. Então, por exemplo, olha, o IDESAN faz o quê, por quê? Então, eles não fazem, tipo, eles vão falar da iniciativa do Café Apuí, que é numa comunidade lá no Amazonas, de sistema agroflorestal. Não, eles vão falar assim, olha, o IDESAN, ele busca fomentar iniciativas para combater o desmatamento, tal, que é um problema. Para isso, ele tem várias iniciativas que têm conseguido proteger tantos por cento de quilômetros quadrados na Amazônia, tal, e uma dessas iniciativas, ele vai afunilando. É o Café Apuí, que gera renda no território para as pessoas, tal. Então, acho que nessa área do socioambiental, ele casa muito, muito, muito facilmente, né, com o jornalismo de soluções, desde que a gente volte uma casinha e fale assim, mas por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né, por que esse órgão existe? E aí vou trazer com outra coisa, assim, para quem, por exemplo, trabalha ou conhece projeto voluntário e tal, eu coordeno um projeto que chama Ponto de Apoio aqui em Belém, e a gente faz passeio gratuito para pessoa com deficiência e idoso em bicicleta adaptada. Quando a gente divulgava o projeto, a gente falava assim, um projeto, o que vocês fazem? A gente faz passeio gratuito para pessoa com deficiência e idoso no Parque do Tinga, em Belém, em bike adaptado. Depois do Jornal de Soluções, a gente fez um novo treinamento com todos os voluntários, fez assim, a mensagem-chave mudou. Agora nós promovemos acessibilidade num espaço público através
do passeio, etc., etc., promovendo momentos de lazer e interação com a natureza para as pessoas que geralmente não têm. E aí a gente fala, olha, é um problema. O parque ele é acessível, mas não é inclusivo, ou seja, as pessoas conseguem entrar nele a hora que quiser, mas ele não tem maneiras de incluir essas pessoas no passeio. A gente, como projeto, incluiu. Você já quebrou um problema. E o nosso público é muita gente que passa boa parte do dia em hospital ou dentro de casa. A gente consegue tirar essas pessoas, fazer o passeio. Então, você amplia a perspectiva e mostra mais propósito do que atividade fim. Então, acho que é uma coisa bem, bem interessante. Aí, voltando para a Letícia, e aí quem foi... Show rir da Catarina falando. Mas, Letícia, eu acho que é um pouco assim, eu entendo também, e quando fala assim, não, eu entendo as pessoas, tal, mas de fato, você tem tanto, e aí não fala assim, então é etarismo, tá criticando a pessoa mais velha, não é isso. Você tem tanto jornalista que acabou de sair da faculdade ou tá nela, que tem uma visão do tipo, não, mas é assim que funciona, estão inventando roda, tal, tal, tal. E você tem as gerações mais antigas que têm uma resistência, mas você tem também gerações de outro tempo que já sacaram esse momento que a gente vive de uma crise mesmo e que tem que buscar coisas novas, né? Então não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade. E essa barreira do tipo, mas a gente sempre fez isso. Cara, isso vai ter em todo lugar, né? Isso vai ter em todo lugar o tempo todo. É difícil, cansa, né? Pode falar, Tícia. Eu entendo eles porque eu acho que eu já estive nesse lugar também, durante algum tempo, assim, tipo, que eu estava tão frustrada, assim, com o jornalismo, com os rumos do jornalismo, que eu me vi nesse lugar também, assim, durante um tempo eu fiquei um pouco adormecida, digamos assim, e eu entendo por isso, e eu concordo com você, né, não é sobre idade, é sobre um modo de fazer que foi dito como certo e como o único possível, né, o que é interessante também a gente estar participando desses cursos e vendo novas coisas, é a gente perceber que há outras formas possíveis de fazer jornalismo, porque enfim, eu acho que se a gente não enxergar essas formas, essas outras formas possíveis, é difícil continuar, viu? Porque vivemos, de fato, uma crise na comunicação, no jornalismo, que eu não sei, assim, às vezes, gente, onde é que vamos parar, né? Você estava falando aí sobre esse treinamento que você deu com os gestores, e que bom que teve um efeito bacana, porque o que a gente vê hoje são pessoas contratando profissionais de comunicação, mas acreditando que ele entende mais de comunicação do que todos. Né? Então, na verdade, às vezes contrata não para fazer algo diferente, mas para fazer aquilo que ele quer. Né? Ou para pensar, por exemplo, uma estratégia de comunicação, mas para fazer simplesmente aquilo que ele quer e acabou. E eu acho que é bem nessa linha. Então, acho que de estratégias para quebrar, né? Acho que um caminho é começar fazendo. Não sei se tu consegue, ou quem está aqui consegue ter essa liberdade. Tipo, não, peraí, essa aqui deixa comigo que eu vou fazer. Essa reportagem, isso aqui está comigo, segura a onda, deixa que... Bem fominha, né? Tipo, não vou dividir, vou fazer com uma equipe aqui fechada. E deixa eu publicar, e deixa eu fazer a estratégia todinha. Porque acho que isso também é um ponto interessante para quem trabalha, tanto em assessoria quanto em veículo. E aí, de novo, vou citar o Nagano. Eu estava voltando agora com ele de uma pauta, e a gente deve publicar na Amazônia Vox uma pauta agora, uma reportagem agora, essa semana ou na outra. E a gente discutindo isso, assim, cara, vou ter que fazer um mini plano de comunicação para divulgar e distribuir essa reportagem. Porque eu preciso fazer ela chegar nas pessoas que eu quero que ela chegue. Então, não é só publicar. Então, acho que uma reportagem dessa, quando você vai querer usar ela como exemplo, para falar assim, olha, o Jornalismo de Soluções pode dar certo, se a gente fizer assim, vai precisar de uma estratégia desde o princípio até o final de distribuição, porque se você só publica, dificilmente ela vai conseguir audiência, quando está concorrendo com com o Belo e com a Graciane. Mas, assim, quando você pega e fala assim, não, peraí, esse assunto, e aí jogar o jogo, né? Quem é o influencer sério, o criador de conteúdo, que aborda esse assunto, que se ele vê que essa matéria, ele pode compartilhar.
quem é o cara que não sei o quê. Aí você ir com pessoas-chave, então, assim, essa matéria que a gente vai publicar tem a ver com escola pública que tem um projeto que lança foguete no interior do Pará. Claro, um foguete de PET e tal, tal, tal. E os moleques, os foguetes, eles desenharam um símbolozinho da NASA, tal, e aí um dos caras que criou o projeto, ele assistiu um filme que chama Céu de Outubro, que fala sobre um menino que aprendeu a lançar foguete, e aí ele decidiu mudar a vida dele, virou engenheiro, ou seja, tem toda uma historinha por trás. Porque, cara, essa história, se ela chega nesse cara que foi o protagonista desse filme, e ele compartilha, e se eu consigo falar com alguém que fala com alguém, algum engenheiro da NASA vai lá e comenta, e não sei o quê, ou seja, porque é uma história bacana. Então, acho que são estratégias. Aí, no que isso for, quando você tiver a repercussão da matéria que você insistiu em fazer, aí o exemplo convence, né? Então, acho que vai ser um caminho aí, de aos poucos. E, importante, né? Gente, um não exclui o outro. Então, são complementares. Você vai continuar tendo a busca pelo trend, você vai continuar tendo não sei o quê. Isso vai continuar existindo. Deixa eu puxar aqui. A Hélia está dirigindo, né, Hélia? Eu vi a tua imagem rapidinho, acho que não é dirigindo, eu tentou estar de passageiro, mas estava no carro. Um traslado que você chega em segurança e paz, onde você estiver indo ou voltando. Aline, de verdade, Aline... Foi a Aline? Não, a Aline comentou aqui que tem outros cursos, e isso que eu sugiro, tá? Depois, eu sei que é uma vida corrida e puxada para todo mundo, mas deem uma olhada nos outros cursos do Knight Center, porque tem muito curso interessante ali. Tem um específico de produto. Eu não vou lembrar o nome de quem que deu esse curso, mas de produto. Você lembra, Letícia, o nome dela? Eu lembro desse curso que eu tentei me inscrever, mas estava até com problema na plataforma, não sei se mais alguém teve essa dificuldade. Mas o de produto jornalístico, como Product Management, né? Que é o pessoal da Associated Press, a AP, né? Eu lembro desse curso. Que tá no eu não consegui me inscrever, mas queria muito. Que até no curso sobre o uso de inteligência artificial nas redações, eles dão uma pincelada, que é a mesma pessoa que dá parte desse curso do uso da inteligência artificial, que dá esse curso de Product Management. E aí, ela dá uma pincelada no tema durante esse outro curso. Eu tentei me inscrever, mas não consegui, mas parece bem legal. Qualquer coisa tem o e-mail da Filipa, qualquer dificuldade que vocês tenham, para outros cursos, inclusive, etc., manda e-mail para a Filipa, que ela resolve. E com o maior bom humor e boa vontade, que eu fico, às vezes, impressionado, tanto que eu perturbo ela e ela responde tranquilamente. A Gabriela Bento está colocando aqui que viu que muito do que já faz no trabalho, no meu trabalho no curso, e os ouvintes, então, trabalham em rádio, né, tem muito espaço aqui, trazendo denúncias, soluções, até o retorno de quando a questão é resolvida, mais atento aos pilares e tal. Gabriela, você quer comentar um pouquinho sobre isso, do que você já conseguiu aplicar, que acho que pode ser interessante também te ouvir. A Paty Gomes, exatamente. Ok, Gabriela, foco aí no teu programa do ar, então, desculpa. Tá aqui, esse primeiro, tá? Para quem está acompanhando, tá no chat aqui, a gente está colocando algumas coisas. A Paty Gomes tem um curso que fala como gestão de produtos jornalísticos, como adotar o Product Thinking na sua redação. É muito bom esse curso, tá? É bem interessante. É bem interessante. Então tá, Gabriela. Bom, alguém mais pode comentar alguma coisa? Eu vi que a Letícia entrou desde o comecinho, a Iana, a Aline, que pode ser interessante ouvir vocês também de alguma pergunta, algum ponto que chamou mais atenção. Outra coisa que eu gostei bastante, como eu disse, né? Eu estou tentando acompanhar vocês. Foi sobre um podcast que criaram um clube para escuta de podcast. Não lembro o nome, mas que eu achei uma estratégia de, cara, que massa, né? Quem pensou nisso? Quem teve essa iniciativa? É tipo um clube do livro, só que para escutar podcast e discutir esses podcasts. Isso está no curso, não, né? Você viu? Tá sim, no curso. Tá, entre as... Eu acho que é um dos textos de apoio. Conexão com a audiência, né?
É algo desse tipo. E é porque também eu entrei num buraco de minhoca, né? Que você entra num texto e tem um link, aí você aperta no link e você vai indo. E aí um dos textos falava sobre esse lance, né, de conexão com a audiência e citava esse projeto que eu acho que é escutativa, algo assim. Uhum. E o que a galera fez? Eles criaram grupos para escutar um podcast, como se fosse um clube clube de escuta, eu acho, algo assim. Como se fosse um clube de leitura, só que é para escutar o podcast e depois debater esse podcast. Achei muito legal. É como você pensar que você fez uma matéria e aí você vai ouvir ou assistir aquela matéria, aquele documentário, algo do tipo, com um grupo e depois discutir esse conteúdo. E aí, com isso, eles conseguem não só ter um alcance maior, mas também engajar essa audiência, né? Sim, sim. E aí tem uns relatos bem bacanas, assim, eles falando sobre uma matéria, um podcast que eles fizeram sobre os venezuelanos, né? Durante a crise, vieram para o Brasil, para outros países, e eles fizeram um podcast sobre isso. E aí, uma das reuniões desse clube, uma pessoa falou: eu passei exatamente por isso. Uhum. E aí começou a contar, e aí todo mundo ficou, tipo, tá emocionado, e eu, nossa, cara, que incrível, assim, tipo, poder conectar a audiência dessa forma, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, e acho que eu falo isso bastante lá também, quando eu mostro coisas assim do Amazônia Vox. Pelo amor de Deus, não é um exemplo de assim, olha só que incrível. São tentativas, né? Teste A, B lá mesmo. Eu estou compartilhando aqui a minha tela. Esse aqui é o perfil da Amazônia Vox, né? E a gente tem duas coisas aqui que eu queria mostrar, que acho que são interessantes para se avaliar quem trabalha em veículo ou assessoria mesmo. A gente fez essa postagem aqui. O problema do lixo nas cidades da Amazônia a gente conhece, porque Belém viveu mais intensamente, mas ainda vive um problema muito sério de resíduo. Teve um problema com a empresa que faz a coleta, então Belém ficou cheia do lixo e todo o noticiário só estava falando desse problema, que é um problemão. Mas a gente publicou assim, mas e as soluções? Bora dar visibilidade? Aí a gente fala, a gente foi selecionado no programa da Fundação Gabo, Fundação Avina, com as soluções a gente quer mostrar iniciativas locais. Nosso foco é Belém, mas queremos outros territórios, tal. Você conhece alguém? Comente, mande direct e tal. E aí você vê que nos comentários vieram espontaneamente várias iniciativas se marcando ou alguém marcando alguém. Metazônica. Aí vários começaram a marcar. Foram mais de 40 comentários e marcando. Aí teve, eu acho que uma campanha para o pessoal marcar esse Beleza Numa, Manuela Hair Spa. Mas aí vieram. Daqui, a gente mensurou depois, e teve cerca de umas 20 iniciativas. Quando que numa reunião de pauta entre 15 jornalistas, vamos falar sobre o problema do lixo. Tá, mas a iniciativa que está respondendo, imagina a dificuldade que a gente teria de jornalista que vive uma rotina estressante, que só fala quase com jornalistas, que a gente conseguiria, numa reunião de pauta, levantar. Então, assim, a gente jogou para a audiência e veio. As pessoas se marcaram e marcaram. A gente foi ali levantar e vai no perfil de cada uma, começa a olhar tal. A gente levantou ali umas 15 a 20 iniciativas. E aí a gente começou a fazer contato tal. E aí a matéria tá para ficar pronta, faltam mais 2 ainda para apurar, não vou contar as 20, claro, mas a gente viu umas 3 iniciativas que chamam bem a atenção, que são boas histórias. Tipo, um restaurante que praticamente eliminou a geração de resíduo. Eles praticamente eliminaram, porque eles usam todo o lixo orgânico, vai para um biodigestor, que vira gás que eles usam na cozinha, a outra parte vira biofertilizante na horta, que eles produzem alimento que vai para a mesa. Eles não usam nada de garrafa de refrigerante ou água de plástico, e os utensílios que eles utilizam são laváveis. Enfim, uma história interessante. E eu achei interessante, quando você fala em resíduo tal, você acaba lembrando de muita iniciativa que muitas vezes está na periferia, porque é a periferia que acaba fazendo coisa inovadora para os seus problemas. Sendo que na alta sociedade é onde está a maior produção, tem um altíssimo nível de consumo, logo a elite, né, quem tem maior poder aquisitivo é quem gera mais resíduo também. E você não vê tantas iniciativas interessantes, ou pelo menos não conhece. Só que aí marcaram muito essa Manuela Hair Spa, que é um salão de beleza famoso em Belém, que atende a elite de Belém. Então eu vou lá ver o que um salão de beleza está fazendo.
pô, ela, com uma consciência, tal, de 5 anos para cá, ela tem uma linha de produtos naturais que não usa elemento químico, ela tenta convencer as clientes dela de que aquele produto é melhor do que o da marca XY, importado da Europa. Então, ela fala assim, ó, porque aqui eu faço a espuma, vai para o ralo e a pessoa não vê, mas esse produto tem elemento químico que não vai sair no tratamento. Ele vai para o rio, né? O uniforme das funcionárias, aí o caminhão de minhoca. Então, o uniforme das funcionárias é feito por uma fornecedora que utiliza material descartado para fabricar novas roupas. Ela também montou um ponto de descarte de embalagens de plástico, etc, etc. Então, assim, ela tentou fazer todo um negócio ali. Ela usa a água da chuva para usar a água dela, enfim, tem várias coisinhas assim. E aí você entrou no caminho, aí já foi para uma outra história, que é bem interessante, de uma pessoa que fabrica bolsa, etc., um monte de coisa com sombrinha já utilizada, ela faz um plástico a partir de sacolas plásticas prensadas, ela faz um outro plástico. Enfim, toda cidade tem essas iniciativas. Então, a gente está mostrando com a matéria trazendo isso. Olha, você tem o problema do lixo, a relação dele com mudança climática, porque o lixo gera metano, o metano é 28 vezes mais potente que o dióxido de carbono, que é o que causa aquecimento, e o lixo está tanto na causa como no impacto, né, no efeito. Então, lixo na rua também, quando chove, vai inundar. Então, a matéria vai contar um pouco isso, traz desenvolvimento científico, etc., mas a gente tenta mostrar pequenas iniciativas que dão respostas, e deixando muito claro na matéria, tá, para também não cair no greenwash. Então, assim, o problema do aquecimento nas climáticas é ainda, percentualmente falando, não é ideologia, é combustível fóssil. Mas existe um percentual que é causado por resíduo urbano. Nesse percentual, por mais que as cidades façam aterro, façam não sei o quê, é um problemão. Para começar a resolver, é reduzir. Não tem como, não tem muita conversa. Então, eu te mostro pequenas iniciativas que estão conseguindo reduzir, né? Então, pois é, a fermentando causa até ácido da chuva, né? O biodigestor. E, cara, você visita um restaurante desse como eu fui, e o que eu quero com essa matéria é que as pessoas leiam e falem assim, caramba, por que não tem isso aqui? Eu moro em um condomínio de casas. E eu vi aquele biodigestor, falei assim, cara, o síndico leva um monte de crítica quando o caminhão de coleta não passa. Sendo que você poderia ter um biodigestor aqui no condomínio que fornecesse gás para os moradores, entendeu? Então, enfim, aí você vê quanto que o Jornal de Soluções ele pode também provocar mudanças, porque ele provoca reflexões, não é só o jornalismo de denúncia que faz isso, né? E a ideia é que você puxe por aí, fala assim, cara, mas por que não dá para fazer isso aqui? E aí um comentário rápido também, já que eu citei a matéria dos foguetes aí, e quem, caso esse material todo não seja publicado a tempo no fórum lá, porque, enfim, acho que eu não consigo concluir as matérias em 2 semanas, eu estou à disposição no Instagram, no LinkedIn, @Daniel Nardim, mas vai ser tudo publicado na Amazônia Vox também, né, @Amazônia Vox. Mas essa de Capanema é interessante, assim. E aí, deixa eu só comentar isso, como que isso tem a ver com o Jornal de Soluções. Eu acho que é legal, e vocês provavelmente vão ficar com isso, depois de fazer o curso, é tentar enxergar em toda e qualquer matéria como é que eu encaixo ela nos 4 pilares. Eu já estou com esse sintoma. Então, assim, exatamente isso, Letícia. E um colega de um colega, tal, ele chegou com essa história que eu achei já interessante por si só. Né? Ele é de um interior do Pará, ele assistiu um filme, gostou do negócio de foguete e tal, fez engenharia por conta disso, tem a sua vida, etc., mas aí um dia assistindo outra vez o filme, ele falou assim, poxa, por que eu não levo para as escolas da cidade onde eu nasci uma coisa assim, né? E aí, em contato com outro professor, daí professor mesmo, de física, colega dele de infância, conversaram tal, e estão levando o projeto para lá. Só que daí o professor, ele trabalha com um negócio que chama método de aprendizagem baseada em projetos, que é uma metodologia de ensino, em que você pega o que aprende em sala de aula, mas leva isso para a vida real, para projetos que você veja. Chama metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Ele, então, fez uma metodologia disso. Então, eles não vão lá só lançar foguete.
Primeiro problema é o ensino de física, química e matemática é difícil em todas as escolas. Aí, para a matéria, é onde eu fui atrás. Eu fui atrás dos dados do PISA, do SAEB, Ministério da Educação, para não expor a escola ou o município, porque a gente sabe como que a internet é cruel, eu peguei os dados nacionais. E os dados nacionais mostram que você tem uma dificuldade muito grande da aprendizagem de matemática e física. Com esses números, que se eu quisesse recortar para o município de Capanema, eu poderia recortar. Se eu quiser ir atrás dos números daquela escola, eu poderia, mas eu não quis expor a escola, porque isso não ia acrescentar muita coisa para a matéria. E depois, numa cidade onde aquela escola sai a matéria falando que eles têm notas baixas em física e matemática, como esses alunos não poderiam ser vistos, né? Então, um cuidado maior foi, tipo, vamos trazer os dados gerais. E esse detalhe, quem me deu foi a Marta Vancini, que é da GEDUCA, que é uma associação de jornalistas de educação. Ela falou assim, olha, dá o dado nacional, porque não prejudica, traz o porquê da matéria, mas você não expõe ninguém. Então, eu tinha o dado do problema. Aí eu perguntei, primeira pergunta pro professor, falei, tá, vocês estão fazendo esse projeto, fizeram ano passado? Fizemos. Você tem número que comprove que lançar foguete melhorou o ensino dos meninos? Tenho, porque a gente fez uma avaliação com eles antes e uma avaliação depois. 92% dos alunos tiveram melhor aprendizado dos conceitos das leis de Newton. E pronto, eu tenho uma evidência que o negócio funcionou, 90% é um número considerável, ainda que num grupo pequeno de 20. E aí lembra do negócio de fatias menores, tal, que eu comento lá no curso. E aí traz então eu já tive o primeiro pilar, resposta do problema, segundo pilar, evidências de que aquilo ali funciona. Aí eu tenho relato dos professores, então não precisa só do número, mas tem relatos dos professores dizendo quanto que os alunos entraram no assunto, o quanto eles se engajaram, o quanto que os alunos se envolveram com o negócio, isso acho que é o mais importante. Terceiro, a gente mostrou como, então, como que os professores conseguiram dialogar, como é feito o foguete, como que eles fazem as aulas, como que não sei o quê. E, por último, as limitações. Assim, nem todos os alunos conseguiram participar, porque a atividade ocorreu no final de semana, muitos deles dependem do transporte escolar, e ele acontece só durante a semana. Os caras que fizeram o projeto, eles não têm apoio de nenhuma empresa, de nada, então eles compram tudo para poder levar para os alunos. Aí você traz as limitações. Então, deu para fechar uma matéria que poderia ser só uma matéria fofinha. Alunos lançam um foguete no interior do Pará. Lindo. A imagem é bacana, a criança sorrindo, com um foguete disparando, legal, bacana. Só que eu tentei, e posso ter cometido erros, tá? Que foi analisando só, faltou isso, tal, porque, beleza, acho que eu ainda estou também na fase muito do teste, do aprendizado. Mas eu trago esse exemplo aí muito para trazer o quanto que é possível para tudo, né? A gente tentar, ou para quase tudo, a gente tentar aplicar aí o jornalismo de soluções. E eu peço para quem puder seguir, então, aí o Amazônia Vox e tal, porque lá a gente vai tentar ir publicando bastante coisa. Então, assim, gente, obrigado. Quem dispôs, só deixar uma mensagem para quem estiver assistindo agora, está gravado, aos nossos colegas aí do Rio Grande do Sul, força, a gente sabe que tem muita gente, inclusive, que mesmo diante de tudo, mandou mensagem lá que está tentando fazer o curso, etc. Acho que vocês têm de saída, né, todo o nosso apoio e solidariedade. E obrigado, Aline, Isabela, Iana, Letícia, e vocês. E muito importante, tá? Se vocês puderem, acho que o pessoal da coordenação do curso manda um pedido de avaliação, o que está achando, tal. Primeiro que isso me ajuda, obviamente, para eu ficar com algumas estrelinhas ali no Uber para poder voltar qualquer coisa, mas também para que a gente possa ter uma avaliação positiva e, claro, que se não for positiva, também trazer para que possa melhorar nas próximas. Gente, então, muito obrigado, cuidem-se todos, e vamos falando, participem do fórum, comentem lá, tá bom? Obrigado, então, a todos. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau. Valeu.